Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô fazendo do meu 4G, porque aqui em Santa Cruz choveu, a internet acabou. Então eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Então, não tá travando? Se começar a travar, vocês me avisam, tá? Que aí a gente tenta fazer um outro dia. Eu tô aqui com o 4G na tentativa de fazer a live que a gente tinha marcado. E aí só agora que eu vi que a internet não tava funcionando. Mas, se começar a ficar ruim, vocês me avisam. Gente, tava doida de saudade de estar aqui, de conversar com vocês, né? Fazia tempo que a gente não fazia live, semana passada eu não consegui fazer. E aí sobrou um tempinho hoje, eu vim um pouquinho aqui. O tema de hoje é vocês que vão me falar, né? É as dúvidas que vocês têm aí na casa de vocês sobre o soninho. Eu vou começar com uma introdução, tá? Que eu sempre gosto de fazer, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre o sono. Olha só, como tudo no desenvolvimento da criança, o sono não é linear, certo? O que acontece? Às vezes o bebê tá dormindo bem e aí aprende uma nova habilidade e dá uma bagunçadinha no sono. Ou o bebê tá dormindo bem e nasce um dentinho e dá uma bagunçadinha no sono. Isso é natural, gente, de acontecer. Sabe? Nas consultorias eu falo muito sobre isso. Muito. Porque eu percebo que aqui na internet tem muitas pessoas que vendem consultoria de sono, vendem curso de sono, dizendo assim, nossa, eu vou te ensinar um trem que você vai aprender e pronto. Você vai colocar em prática na sua casa e nunca mais o seu filho vai despertar. E, gente, isso não é vida real, né? A criança é um ser humaninho e assim como nós, quando a gente passa por alguma questão na vida da gente que gere desconforto ou que gere uma certa ansiedade, vai acontecer da criança despertar mais vezes, da criança ter um pouco mais de resistência para adormecer. Então é isso, na consultoria eu falo muito sobre isso e eu gosto de bater muito aqui também, tá? No sentido de que é importante que vocês aprendam bons hábitos de sono, para que vocês levem isso para a vida dos seus filhos e que nos momentos difíceis que eles vão existir, vocês saibam como conduzir e não desesperem, né? E coloquem ali hábitos que depois vocês não vão conseguir manter, tá? Queria pedir uma coisa pra vocês. Tem um aviãozinho aqui no cantinho do celular. Encaminha essa live pra mamãe que tá precisando vir aqui escutar, tá? Eu vou fazer um resumão sobre o sono, sobre pontos que são importantes, sobre ambiente, sobre a forma de adormecer antes de eu estar respondendo as perguntas de vocês. Quem quiser ir mandando já pode ir mandando que depois eu vou olhando, tá? Pra poder responder. Então encaminhe pra essas mamães que precisam escutar, né? Vamos compartilhar para o maior número de mães poderem assistir e colocar em prática em casa. Eu sempre falo assim, eu vivi a privação de sono na minha casa e eu sei o quanto ela é difícil. Eu vivi acordar inúmeras vezes, não saber o que fazer, cada hora fazer uma coisa, Diana chorando e eu assim, cansada. No dia seguinte acordava ela cansada, eu cansada, todo mundo exausto. Eu culpava o peito, porque todo mundo me falava, o problema é que ela mama no peito. E na verdade não é um problema mamar no peito, tá? Existem outras coisas por trás disso que a gente precisa olhar e não colocar o peito como vilão, uma coisa tão maravilhosa que a amamentação ela jamais pode ser a vilã, tá? Então vamos lá, coisas que eu quero conversar aqui com vocês, depois que vocês já compartilharam para um monte de gente vir aqui assistir, vai, compartilha, fala, vem assistir. Vocês estão me ouvindo bem? Não tá travando? Lembra que eu não tô com Wi-Fi, eu tô só no 4G aqui, então eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Me fala, alguém me dá um sinal de fumaça aí? Estão me ouvindo bem? Dá um sinal de fumaça pra mim, gente. Fala, tô ouvindo bem, continua falando. Ninguém me respondendo. Ah, meu Deus. Bom, vou lá. Se estiver travando, vocês me avisam, tá? Tá.
Ótimo. Isso, Ju, obrigada pelo sinal de fumaça. Obrigada, gente. Muito bom, adoro esses sinais de fumaça. Gente, olha só, vamos lá. O que eu preciso pensar sobre o ambiente de sono, tá? Que é um ponto muito importante e que muitas vezes a gente não olha. Eu recebi ainda uma pergunta, acho que hoje, que eu postei nos stories, dizendo assim, Fê, como é que faz quando a gente sai da rotina para a criança adormecer em outro lugar? Gente, não tem fórmula mágica, porque imagina só, quando eu quero dormir, o que eu busco? Eu busco um ambiente adequado, eu busco um ambiente escurinho, eu busco um ambiente tranquilo, porque para eu conseguir adormecer, o que eu preciso? Relaxar o meu corpo para então conseguir me desligar do que está em volta para então conseguir adormecer. Não é isso que eu preciso? Né? E o bebê não é diferente. E imagina que o bebê, gente, ele é extremamente curioso, ele tá conhecendo tudo. Então eu preciso sim cuidar desse ambiente de sono. O ambiente de sono precisa ser escuro tanto durante o dia quanto durante a noite. Não troca dia pela noite pelo fato de dormir durante o dia no escuro. Isso é balela, isso não existe. A criança precisa se desligar do ambiente e a escuridão, ela... Pronto, recebi uma ligação no meio, voltei. E nem dá pra colocar no modo avião, né? Porque eu tô usando o 4G do meu celular. Seguimos o plano. A criança precisa se desligar do ambiente. E quando tem claridade, tudo pra ela é novo, ela vai querer olhar. Então, sim, eu preciso cuidar do ambiente de sono. E durante a noite, por conta da produção de melatonina. Então, sim, é breu durante a noite. Quando vai amamentar, quando vai fazer alguma coisa, é luz vermelha, porque é a única luz que não atrapalha a produção de melatonina. Ah, mas eu li, não sei na onde, que a luz azul acalma. Gente, a luz azul impacta a produção de melatonina. Não é horário de usar a luz azul, é a luz vermelha durante a noite, tá? Correto? Outra questão que é bem importante que a gente pontue, temperatura, gente. O corpo precisa baixar a temperatura para conseguir relaxar e adormecer. O que a gente faz? Não sei vocês, mas eu sou a louca do frio. Sou a louca do frio. Eu quero sempre agasalhar a Diana, até hoje. E aí eu brinco muito assim aqui em casa. João, que roupa que eu ponho na Diana para ela dormir? Porque o corpo, para conseguir relaxar e adormecer, precisa baixar a temperatura. Se essa criança estiver com calor, ela não vai conseguir relaxar para dormir. Então, gente, se atentem à temperatura que está no quarto, se atentem à temperatura que esse bebê está. Como é que eu vou saber que roupa que eu vou colocar no meu filho? Gente, colocando a mãozinha no peitinho, a mão nas costinhas. Se esse bebê estiver geladinho, é porque tá com frio. Ah, mas a mão dele tá gelada. Gente, mão é extremidade. Não dá pra eu saber se a criança tá com frio ou calor pelas mãos, pelos pezinhos, pelo narizinho. Tem menos circulação, né? Então põe a mão no peitinho. Como é que tá a temperatura ali? Ah, tá quentinha. Nossa, tá suando. Gente, tá com muita roupa, vamos tirar. A gente dorme bem no calor? A gente dorme bem no frio quando a gente tá sem a quantidade de roupa suficiente? Não, né? Então, a gente precisa adequar isso. Nós somos responsáveis por isso, por ajustar o ambiente, escuridão, por ajustar a temperatura, por fazer silêncio, ou então não dá pra fazer silêncio, minha casa é super barulho. O que eu faço? Eu ligo o ruído branco. O ruído branco abafa o som de fora. Para de achar que, aqui em casa o ruído branco não resolve. O ruído branco não é milagroso, tá? O ruído branco serve para abafar o som externo, gente. É para isso que serve, tá? É para, por exemplo, a criança tá dormindo, fazer um barulho assim, ó, não acontecer um barulho assim, e a criança pular no berço e despertar. É para isso que o ruído branco serve. Não é que o ruído branco é milagroso, que a criança vai entrar num grau de relaxamento. Não, nada disso, tá? Então, usar o ruído branco é super importante para ajustar esse ambiente. Uma outra coisa, além dessa criança às vezes despertar por conta do barulho, o que pode acontecer é a criança é curiosa, né? E aí ela escuta um barulhinho e ela tá na troca de ciclo de sono. Entre ser curioso e querer saber o que tá acontecendo com esse barulhinho e ver o que é, e a criança querer seguir dormindo, óbvio que ela vai querer ver o que tá acontecendo. Então, usem ruído branco. Ruído branco é um som contínuo. Vai lá nos meus destaques, Thaís, tem lá as bolinhas, tem um que chama ruído branco. Inclusive, tem lá dentro do Spotify, tem uma seleção de ruído branco meu, é só você ir lá e colocar para tocar. Ruído branco é usado a 2 metros de distância do bebê a 50 decibéis. Gente, não vai colocar o ruído branco dentro do berço, não vai colocar o ruído branco dentro do carrinho, tá? Isso prejudica a audição do bebê, por favor, tá
tá bom? Sobre o ambiente, então, estamos falados. Lá no meu feed, se você rolar, você vai ver. No primeiro ano de vida, o bebê muda muito, gente. O bebê muda muito. Imagina que o bebê nasceu extremamente imaturo e ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo. O que vai acontecer? O sono também vai mudar. Então, o que eu vejo muitas vezes é uma empresa a antigas rotinas. Por exemplo, o bebê tá lá com 10 meses e a mãe falou, não, mas quando ele tinha 6 meses... Tá, quando ele tinha 6 meses, ele era de um jeito, agora ele é de outro, né? Porque ele mudou, porque ele amadureceu, porque agora você precisa entender que talvez você precise ajustar novamente a rotina. Esse bebê precisa de menos soneca, esse bebê precisa gastar mais energia, esse bebê precisa de um ritual de sono mais relaxante ainda. Então é muito importante que a gente entenda um pouquinho sobre as janelas de sono. Quando eu falo em janelas de sono, vou até tomar uma água para falar isso aqui com vocês. Vocês sabem olhar para os filhos de vocês e reconhecer os sinais de sono dos bebês de vocês? Eu falo assim, ó, se propõe, coloca uma semana, olha pro teu filho, sobrancelha vermelha, a mão começa a puxar a orelha, nada começa a estar bom, aquele olhar começa a estar vidradinha, a criança meio que começa a ficar sempre irritadinha, isso é sono. Aí eu vou lá e pego a tabela de janela de sono. Quando eu passo a tabela, gente, quer ver um post pra dar rolo? É o tal do post da janela de sono. E eu falo que eu sigo colocando, porque eu gosto. Sabe o que eu gosto da janela de sono? Eu não acho que tem que ser tabelado, eu não acho que você tem que enquadrar o teu filho ali, eu não concordo com isso. Eu sou fisioterapeuta, gente. Se vocês chegarem, quando eu tinha consultório, se vocês chegassem no meu consultório e perguntassem assim pra mim, Fê, em quanto tempo meu bebê vai andar? Eu vou dizer pra vocês, não sei. Ele vai andar entre 10 meses, né? E 1 ano e 6. Ele vai engatinhar antes? Eu também não sei. Tem bebê que engatinha, tem bebê que não engatinha, né? Tem bebê que já sai andando. É individual. Cada indivíduo é de uma forma, certo? Então a tabela, eu acho que não, eu tenho certeza que ela serve, sabe pra quê? Pra essa mãe ter uma base, pra essa mãe entender um pouquinho. Não é que é pra essa mãe ficar louca do cronômetro olhando pra ela. Então, a gente cruza a informação que o bebê tá dando junto com a informação da tabela de sono. E é isso que faz sentido, tá? E é por isso que eu sigo colocando, porque eu gosto de colocar a tabela. Eu acho que muitas famílias não têm noção. Tipo assim, ó, um bebê de sei lá, 6 meses, a criança faz uma soneca e a mãe acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem. A criança precisa fazer sonecas durante o dia. Ai, sono... Não, a hora que ele quiser ele dorme. Não é assim. É nossa responsabilidade cuidar do ambiente, levar o nosso filho... Travou, gente? Tá travando? Tô no 4G, eu tô sem Wi-Fi aqui. Choveu, Santa Cruz, Wi-Fi. Tá travando? Vocês estão me ouvindo? A Diana falou que travou. Será que é a internet dela ou é a minha? Nome lindo, hein, Diana? Nossa, acho o seu nome muito lindo, viu? Será que é só o seu? Eu acho que é só o seu, Diana. Tá bom, então vamos seguir, tá? Ótimo. Então, assim, às vezes... Eu até me perdi onde eu tava, gente. Então, assim, é importante que a gente tenha noção de mais ou menos quantas sonecas o nosso bebê precisa por dia, para que a gente possa organizar. Tem gente que fala assim, essa criança, né... As sonecas acontecem, a gente tem que... Não tá travando, não? Então tá bom. Agora eu vou parar de ler, senão eu me perco. Vocês já perceberam, né? Que se eu leio, perdi o assunto, não consigo mais lembrar o que eu tô falando. A pessoa desconcentra. Ó, vamos voltar no foco aqui do que eu tava falando. Às vezes as pessoas falam assim, é natural, o sono vai acontecer. A gente precisa cuidar, é responsabilidade nossa cuidar do ambiente. É muito importante ter essa consciência e colocar isso em prática. O sono, gente, é como alimentação. Ele precisa ser cuidado. Entende que da mesma forma que eu cuido do alimento para ser ofertado um bom alimento para o meu filho, que eu cuido para não dar doce antes dos 2 anos, eu preciso
colocar bons hábitos. É no momento do sono que a criança aprende, é no momento do sono que a criança cresce. Então é essencial, tá? Que a gente cuide e que se tenha qualidade. Obviamente que o sono da criança ele é diferente do sono do adulto. Óbvio que é, né? O sono da criança ele ainda é fragmentado. Por vezes a criança ainda precisa acordar para mamar e tá tudo bem. Mas isso não significa acordar inúmeras vezes durante a noite, gente. Normalizar isso, sabe? Meu filho acorda 7 vezes para mamar durante a noite. Gente, tem que ajustar, tem que mudar. Não é só a mãe que tá em privação de sono, é a criança também. E isso da privação de sono, eu tô falando, gente, porque eu vivi isso, sabe? Eu vivi isso na minha pele. Isso compromete o vínculo emocional com a criança. A Diana acordava, 7, 8 vezes à noite. No outro dia, eu tinha que estar lá pra brincar, pra dar atenção, pra preparar a alimentação dela. Gente, eu tava acabada, eu tava destruída. Como que eu ia estar bem? Como que eu ia estar 100% ali? Quando eu consegui, aí eu comecei a culpar as coisas. Primeiro eu culpei o João, porque não levantava nem na ela pra me ajudar. Depois eu culpei o mamá, que o problema era o mamá. Quando eu consegui entender que dava pra eu ajustar as coisas e que a culpa não era de ninguém, era só uma questão de um novo hábito e que podia funcionar, foi uma virada de chave na minha maternidade. A maternidade ficou leve. É fácil, leve. Não vem falar pra mim que né? Então ficou fácil. Eu não acho que a maternidade seja algo fácil, tá? Eu acho que é algo trabalhoso, é algo maravilhoso, mas é algo trabalhoso. Mas ficou leve. Eu continuava tendo responsabilidades, horários para cuidar, ambiente para ajustar, mas estava leve, porque eu estava descansada. Então aí a Diana começou a dormir bem, nunca mais acordou à noite? Gente, óbvio que não, né? Diana passou por fase de nascer no dente, Diana passou por fase de resfriado, Diana passou por fase de desfraude, Diana passou por fases que às vezes sonhava com alguma coisa. Obviamente que ela acordava, ela é um ser humano. Você não tem noite que você deita na cama, que você quer dormir, que você tá cansado pra dormir, que você não dorme? Não é isso? Criança também, como é que vocês querem que sejam diferentes? Mas eu tenho a Tasha, viu, culpando o marido. Pô, eu também culpava horrores o João, tinha vontade de derrubar ele da cama. Né? Faz parte da maternidade isso. E assim, eu tô dando risada aqui, viu, Tati? Então, assim, a gente precisa construir bons hábitos para trazer leveza para esse momento. E é possível trazer leveza. Eu falo assim, eu consegui na minha casa, vocês vão conseguir também. Não é. Ontem eu conversei com uma família e eu disse isso. Eu falei, não é fácil. Não é fácil, porque a gente tá cansado. Porque você não tá cansado de 2 dias, tá cansado de um bom tempo, né? Mas é possível. É algo que a gente coloca em prática, que a gente vai plantando uma sementinha para colher lá na frente. Não é do dia pra noite, não é de ontem pra hoje. Não funciona assim. É igual aquilo que eu falei. Quem me acompanha nos stories, gente, sabe? Eu falei sobre isso. Falei, eu preciso perder. Eu nunca pesei o que eu tô pesando hoje. Minhas calças não estão servindo. Eu não tô usando calça jeans, não me serve, né? Eu preciso emagrecer. Vai ser assim? Não é assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar pro processo e encarar. Inclusive, tem uma cliente de consultoria, tá? Eu não sei se ela tá aqui. Ela sempre assiste minhas lives. E ela falou, Fer, você já sabe o que fazer, né? Consistência, repetição. Eu sei. Eu preciso fazer. Comecei a fazer ontem, tá? Então assim, agora olhando pra parte do comportamento, tá? Voltando aqui pro sono. O que a gente precisa pensar? A gente precisa entender mais ou menos qual é a faixa etária que o bebê tá e mais ou menos quantas sonecas o bebê precisa e entender os sinais de sono dos nossos filhos. Aí, gente, eu preciso criar um ritual. Eu preciso que o seu filho comece a entender o que vai acontecer. Porque imagina só, o que eu vejo? A criança tá lá brincando, mexendo com um monte de coisa, a mãe junta a criatura, leva pro quarto e diz, pronto, tá na hora de dormir. Sleep Talk funciona, super funciona. Eu sou apaixonada por Sleep Talk, tá? Gosto muito, 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 muito. Depois eu falo aqui com vocês o que é. Eu usei Sleep Talk, gente, em vários momentos da vida da Diana. Usei no desfraude, usei no desmame, usei ela entrando na escolinha. Em todos os momentos que difíceis eu usei e eu uso todos os dias. Tipo, a Diana dorme, antes de eu ir pro meu quarto, eu passo o quarto dela, eu vou lá, eu cochicho no ouvidinho dela, coisas que eu quero que ela carregue pra vida, sabe? Crenças positivas, coisas que eu acho que é importante ela levar pro mundo. Eu amo o Sleep Talk, tá? É algo que eu coloco muito em prática na minha casa.
Voltando lá então. Então, assim, aí eu preciso entender sobre a forma do adormecer, né? E criar esse ritual. Pra que serve o ritual? Gente, pensa comigo. A criança não entende o que tá acontecendo. Aquela mãe tira a criança da sala, que tava no maior agito, às vezes, né? Pai falando, cachorro latindo, joga dentro do quarto e diz aí, dorme, né? É hora de dormir. O corpo da criança tava todo ativo olhando pra tudo e aí é colocado dentro do quarto. Não vai funcionar. O que eu preciso fazer, tá? Eu preciso fazer uma transição, eu preciso sinalizar, eu preciso criar um ritual que daqui a pouco a gente tá indo relaxar pra dormir. E como é que a gente faz isso? Ritual de soneca, gente, cata a criança lá na sala, vem cantando devagarinho pelo corredor, vem escurecendo as luzes, vem dando um colinho, um aconchego, chega no quarto, fecha a janela, liga o ruído branco, é hora de dormir, né? Pronto, ritual de soneca. Tem mãe que coloca uma fraldinha no rostinho, tem mãe que canta uma musiquinha, sempre a mesma musiquinha. Ritual de sono noturno, eu posso colocar um banho, eu posso colocar a leitura. Eu coloquei um livrinho hoje que eu ganhei, maravilhoso, depois eu vou postar aqui de novo. Eu posso ter a leitura dependendo da idade da criança, eu posso ter massagem, coisas que sinalizem, óleos essencial de lavanda, memória do olfato, né? Sinalizando que daqui a pouco é hora de relaxar para dormir. São rituais que vão avisar a criança que é hora de dormir. Quando eu vou numa escolinha de pequenininhos assim, de primeira infância, o que eu vejo? Ritual para tudo. Tem a musiquinha antes da criança fazer o lanche, tem a musiquinha, tanana. Por que tem isso, gente? Tem isso porque a criança entende, porque é através da repetição, porque gera segurança para a criança. E aí a mãe cada hora faz de um jeito. Quando eu tô lá na consultoria, e aí eu pergunto pros pais, e aí, como é que é colocar o seu filho para dormir? A mãe vira e fala assim pra mim, a mãe ou o pai vira e fala assim pra mim, cada dia de um jeito. A gente já tentou de tudo. Falo, pronto, tá aí o erro. Porque no desespero, a gente tenta de tudo. Porque eu tô desesperada, tô cansada, a criança chorando, não sei mais o que fazer. Mas aí que tá o erro. Eu preciso ter consistência em ofertar de uma mesma forma. Quando eu oferto cada hora uma coisa, como é que essa criatura que acabou de nascer vai entender o que é pro corpinho dela fazer? Agora, quando eu coloco um ritual e eu repito todos os dias antes de eu adormecer, isso traz previsibilidade, isso traz segurança. Eu recebo, gente, vocês não têm noção que eu tenho agora ainda menos, mas na época de pandemia, mas na época que não era época de pandemia, nossa, mãe e pai torciam o nariz. Pelo amor de Deus me livre ter rotina. Nossa, vai ficar um negócio engessado. Gente, presta atenção, eu não tô falando em nada engessado. Eu não tô falando e não poder mudar um pouco as coisas um dia ou outro, até porque eu tô falando de um ser humano, é óbvio que as coisas vão oscilar de vez em quando, mas a criança precisa dessa segurança do que tá por vir. Sai da rotina, gente. O corpo da gente busca a rotina da gente. Por mais que você fale que você não tenha rotina, você tem uma sequência de coisas que você faz ao longo do dia. Então é muito preciso colocar isso em prática. Aí eu entro numa outra questão, gente, polêmica demais, sobre as associações do sono e sobre a forma do adormecer. Eu vou conversar com vocês, tá? Peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Manda aviãozinho, gente, pras mamães. Nós estamos em quantas aqui? Nós estamos em 42. Se a gente mandar cada uma pra mais uma, a gente vai estar em 80, né? Vamos mandar? Vamos mandar a vida e falar, viu, vem assistir essa mulher aqui, que ela tá falando. Vem cá, copia, anota pra eu colocar em prática na minha casa, né? A consultoria do sono, ela é igual ir no nutricionista, gente. Eu tô aqui, vou junto com vocês, eu oriento, mas eu não consigo fazer por vocês, tá? A Mari, eu não consigo fazer por vocês, tá? Eu preciso que vocês coloquem em prática na casa de vocês. Essa é a responsabilidade de vocês. É igual quando a gente vai no nutricionista, tá? Mas é muito possível que a gente possa ajustar as coisas. O que eu tô falando aqui é porque eu vivenciei em casa, então eu acredito nisso que eu tô falando. Aqui em casa, é casa de ferreiro e o espeto também é de ferreiro, porque a Diana não é uma criança de sono fácil, é uma criança que eu sempre cuidei do sono dela, tá? Sempre não, né? Quando eu aprendi, eu cuidei, porque antes eu sofria.
Então, assim, ó, forma do adormecer e associações. Tem gente que torce o nariz quando eu falo, mas eu queria deixar bem claro aqui, novamente, sou da área da saúde e eu entendo que cada indivíduo é único. Tem aquela criança que adormece mamando e que dorme a noite inteira. Tem aquela criança que adormece sendo urinado e dorme a noite inteira, porque é da individualidade daquela criança. Assim como tem criança que dorme no barulho e que dorme super bem, e que dorme mesmo bem, eu já vi isso. Não é o caso da minha casa, mas eu já vi. Tem aquela criança que adormece mamando, ninando e que depois não consegue emendar o ciclo de sono. Fê, é só isso? É só mudar a forma de dormir e pronto, a criança vai dormir bem? Não, gente. Nós já falamos sobre ambiente, nós já falamos sobre ajustar a rotina, nós já falamos sobre cuidar das sonecas do dia, né? Que eu falei pra vocês que cada idade tem uma quantidade, que é preciso ser cuidado. Sonecas... O sono noturno é um espelho do sono diurno, então precisa ser cuidado. Mas, olhando para tudo isso já olhado, tudo isso revisado, tudo lindo, eu preciso olhar para a forma de adormecer, sim, tá? Se essa criança não consegue emendar o ciclo de sono porque ela não tem independência para adormecer, se é o caso do seu filho, de novo, tem criança que dorme mamando e que dorme super bem, que tá tudo bem, né? Mas tem crianças que não, que precisam dessa independência. Aí eu preciso trocar. Foi o caso da minha casa, né? Diana dormia mamando, só pra dormir só tinha que ser mamando, se acordasse 10 vezes à noite ia mamar as 10 vezes pra voltar a dormir, né? Tem criança que é ninando e assim por diante, cada um vai criando uma associação. Eu precisei trocar. Fer, mas aí eu tento não dar uma mamar na hora de dormir. Eu não tô falando de novo, anota isso aí, porque daqui a pouco vai vir alguém aqui falar alguma coisa. Anota, tá? Eu não tô falando em desmame. Tanto que eu ajustei o sono da Diana quando ela tinha 8 meses, gente. E eu fui fazer desmame quando a Diana tinha 1 ano e 7. Porque eu quis fazer o desmame, porque tava no meu momento, no momento dela, tá? Então eu não estou falando em desmame, mas eu estou falando em desassociação na hora do sono. Novamente, é preciso? Tem criança que não, mas para algumas crianças, sim, é preciso, tá? Se para o seu filho é preciso, porque você vê que depois ele não consegue emendar o ciclo de sono, tá aí então, gente. O que você precisa fazer? Bom, você precisa trocar. Eu vou trocar, então agora não dorme mais mamando, mas dorme no meu colinho sendo urinado. Fê, mas aí meu filho chora. Que bom que ele chora, eu diria pra você. Porque estranho se a criança fosse... se a gente estivesse trocando uma associação, né, algo que é comum para ela e ela não chorasse, aí ia ser estranho. Seu filho protesta, que bom que ele protesta, mostra que ele já está demonstrando o que ele quer e o que ele não quer. É isso que a gente luta para que os nossos filhos carreguem pela vida, que ele demonstre o que eles querem e o que eles não querem. Isso é muito importante, eu prezo muito por isso. Mas, visto que precisa ser mudado para os dois, porque a mãe não tá dormindo, mas a criança também não tá dormindo, também tá em privação de sono, eu vou trazer pro colo e vou acolher, vou dizer, olha, eu tô com você, eu sei que você tá protestando, eu sei que pra você ainda não é seguro essa forma, mas eu vou estar aqui, junto com você no meu colo, eu vou ninar você, eu vou estar aqui, ó, coladinho, rostinho com você, e a gente vai ficar aqui juntos, tá? Gente, primeiro dia vai ser choro, segundo dia vai ser choro, no terceiro dia, quarto, quinto dia, cada criança tem um tempo, a criança começa a diminuir essa resistência e então começa a ser um novo caminho. Então a criança começa a entender que sim, é seguro adormecer dessa forma. Eu tô no colo da minha mamãe, né? Fer, mas eu tô trocando uma associação. Pra mim era muito mais fácil dar mamar deitado e agora eu tô tendo que ficar em pé ainda balançando. Eu tô trocando. Mas agora a gente vai evoluir. A gente vai dar o colo parado. Fer, mas meu filho chora no colo parado. Ele vai chorar porque ele tá acostumado com o balancinho, né? Mas agora é um colinho parado. E depois, o próximo passo, a gente vai colocar no berço cada vez mais acordado. Quando eu tô em processo de consultoria, uma das orientações que eu dou é coloque seu filho no berço durante o dia para ele brincar, para ele se familiarizar. Leve o seu filho no quarto durante o dia para ele brincar, para ele se familiarizar com esse espaço. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente nunca leva os nossos filhos pro quarto deles, né? Então aí eles não reconhecem aquele local ali como seguro, tá? Vai existir resistência, tá? Vai existir protesto. É natural. É aquilo que eu falei. Estranho se a criança não protestar. Estranho se a criança não mostrar que tá diferente. Mas você acolhe e você diz, nós vamos estar junto. Mamãe tá aqui, tá tudo bem, nós vamos passar por isso junto. Eu não tô te deixando no berço sozinho, eu não tô te abandonando, tá? É
um processo muito importante, gente. Muito importante, muito importante, muito importante, tá? E é um processo muito possível de acontecer, tá? Vão colocar em prática? Quem tá aqui assistindo vai colocar em prática? Vai vir aqui me mandar feedback depois, que deu certo, que tá conseguindo avançar, que se precisar de ajuda de forma mais individualizada vai me chamar, eu explico como é que eu trabalho. Meu trabalho é pegar na mão de vocês, falar nós vamos juntas, a gente conversa todos os dias na consultoria, para que eu possa ir ajustando, para que eu possa ir auxiliando, que vocês façam as mudanças. Se vocês precisarem desse trabalho mais individualizado, eu tô aqui. Cara, com certeza, Renata, com 1 ano e 2 meses é muito tempo. Renata, eu trabalho com criança até 3 anos, tá? Gente, é muito possível, tá? É uma criança que já tem prontidão para adormecer bem. É uma criança que precisa de ajustes, precisa de repetição, precisa de consistência, tá? Gente, era isso que eu queria falar aqui um pouquinho hoje com vocês. Eu vou finalizar, tá? Porque eu tenho um atendimento agora e porque também eu tô aqui com o meu 4G. Tadinha de mim que o meu 4G vai acabar aqui, porque a internet de Santa Cruz hoje falhou. Eu vou deixar a live salva lá no YouTube, tá? Vou salvar, depois eu subo lá no YouTube. Pra quem não assistiu, pra quem quiser assistir de novo, pra quem precisar de mim, me chama no WhatsApp, me chama no direct. Eu explico como que eu trabalho. Para bebê de 12 meses eu tenho a consulta. Não tem 12 dias, né? Eu tenho a consulta, não tenho um acompanhamento, mas tem todo esse direcionamento do que você precisa colocar em prática na sua casa para ir construindo bons hábitos de sono, né? Não é que um bebê de 12 dias não vai acordar mas a gente precisa entender um pouco mais sobre os sinais de sono, sobre o ambiente, enfim. A diferença de estar na consultoria, gente, é que eu já errei várias vezes, né? Assim, com a Diana muitas vezes. Então eu sei um caminho, sabe? Eu sei um caminho direcionado para que a criança adormeça bem. E o meu trabalho é pegar na sua mão e levar você por esse caminho, tá bom? Respeitando a sua família, do seu jeitinho, do que você acredita, né? Gente, um beijo grande! Semana que vem eu tô aqui de novo fazendo uma live. Eu amo tá aqui, amo receber. Os comentários de vocês. Eu não dou curso, Viviane. Sabe que eu faço a consultoria. Eu tenho vontade de fazer um curso, eu não sei. Tem hora que eu penso sobre o curso que a mãe precisa desse contato maior. Será que essa mãe vai assistir o curso? Eu não sei se o curso realmente ajuda. Eu tenho muita dúvida sobre isso. É uma questão que tá na minha vida nesse momento. Eu recebi o convite para fazer um curso e isso tá na minha vida para ser resolvido ainda. Mas a gente vai evoluir essa ideia, tá bom? Um beijo, gente!